para continuar fazendo memória desse peregrino da esperança, a gente quer convidar para entrar aqui na nossa conversa o Padre Pedro. Ele é salesiano, trabalhou na Rádio Vaticano lá em Roma, hoje mora em São Paulo, pároco da Paróquia Sagrado Coração de Jesus. E a gente quer dar uma boa tarde para você, Padre Pedro, bem-vindo. Boa tarde, Camila. Boa tarde, irmão Alain, Letícia, irmão Orlando, Frei Bartolomeu. Que alegria poder participar deste momento com vocês, de fazer recordação da vida do nosso querido Papa Francisco. A princípio, eu queria falar da ligação que o Papa Francisco teve com os salesianos e com Dom Bosco. Na autobiografia, o Papa Francisco fala dessa ligação bem próxima, com o carisma de Dom Bosco, com todo o trabalho que Dom Bosco deixou com os salesianos, não é mesmo? É verdade. O Papa Francisco, desde suas origens familiares, estava bem ligado a Dom Bosco. Os seus avós são da região do Piemonte, né, no norte da Itália, a mesma região onde Dom Bosco nasceu. E depois, durante a sua vida, em vários momentos, a sua vida se cruzou com a vida da congregação salesiana. Seus pais se conheceram num oratório salesiano, já na Argentina. Depois, quando ele foi batizado por um padre salesiano numa igreja dos salesianos também ali em Buenos Aires. Depois, um período da vida dele, foi aluno nosso, né? Foi aluno dos salesianos ali na Argentina. Depois, um outro momento importante, um momento crucial, vocacional para ele, se deu numa confissão também ali na igreja de São Carlos Borromeu, Basílica de São Carlos Borromeu, em Buenos Aires, e ele fala desse momento. Aquilo ali para ele foi crucial. E depois a gente via também no seu pontificado como ele carregava vários elementos salesianos que ele trazia já da sua educação, da sua formação, e o quanto ele gostava de Dom Bosco e do jeito salesiano. E é interessante que quando ele entra na Basílica, meio sem saber se aquela era a vocação dele mesmo, ele não tinha certeza, ele começa a perceber esse chamado de Deus para a vida dele. O Papa, na época, né, o Bergoglio, ele tinha receio de falar para a família dele que ele não queria cursar uma faculdade, né, que ele queria, era na verdade, ser padre, não é mesmo? Sim, e ali já mostra, né, já do estilo do Papa Francisco, de tocar as pessoas com o coração, de proximidade. Ali naquele momento ele conseguiu, naquela confissão, abrir seu coração, ser bem orientado, né? Ele sempre falou da presença de adultos significativos para os jovens, e ali então ele também teve essa experiência e pôde ter uma luz divina que clareou a sua vocação, e ele depois foi ser padre. Mas o interessante é que ele escolhe, a vocação dele também está ligada à vocação jesuítica e não salesiana, né? No entanto que o Papa Francisco é jesuíta. E o que aconteceu com o Bergoglio é o que muitas vezes acontece com muitas vocações no mundo todo. A mãe dele, a princípio, não aceitou muito bem. Tanto que da primeira vez que ele vai para o seminário, a mãe nem o acompanha. Isso é difícil, né? Normalmente as histórias vocacionais, elas são mais fáceis quando a família apoia, e a gente sabe que ele não teve todo esse apoio. Mas, depois, com o tempo, quando se vê realmente que é vocação, também Deus ajuda a ajudar a família a compreender melhor que esse é o caminho. E quando é vocação, não tem jeito, não tem como fugir, tem que se responder. Quando Deus chama, não tem muito por onde escapar, porque é Ele quem chama, né? Não é uma escolha do vocacionado. A vocação é um chamado, é Deus quem chama. Então, ele ouviu mesmo com as dificuldades iniciais, mas que depois foram se ajeitando e tudo deu certo. E Padre Pedro, o senhor, enquanto trabalhava na Rádio Vaticano, teve alguns encontros, inclusive, com o Papa Francisco. Queria que o senhor contasse para a gente, nesses encontros, o que mais marcou o senhor nessa caminhada. Sabe que eu tive a graça de me encontrar com o Papa já no ano de 2016, no meu primeiro ano de padre, que trabalhava aí pertinho de Aparecida, na cidade de Lorena, né? Essa foto que está aparecendo agora foi o último encontro, que aconteceu no dia 31 de janeiro do ano passado. Mas vamos falar do primeiro encontro. O provincial da época, o padre Edson, pediu para que eu fosse fazer um curso em Roma
sobre orientação espiritual na Casa Geral dos Salesianos. E eu pensei assim, bom, se eu vou a Roma, eu quero me encontrar com o Papa. Aí fui procurar quem pudesse me ajudar. Falei com um salesiano brasileiro, padre, que morava dentro da comunidade salesiana que fica dentro do Vaticano. Ele me disse assim, olha, até 2018 a agenda do Papa está cheia. Depois, pensei numa segunda pessoa, o padre Alexandre Aui, que também é conhecido aí de Aparecida, é membro da Academia Marial e atualmente é o padre responsável, superior-geral dos padres de Schanstatt, mora lá na Alemanha. Mas na época era nosso professor de teologia, muito próximo, muito querido, muito amigo. E então, falando com ele, ele falou assim, olha, posso ver. E realmente ele era amigo do Papa, antes do Papa ser Papa, porque quando teve aí a Conferência Episcopal Latino-Americana em 2007, se eu não me engano, em Aparecida, ele foi secretário do cardeal Bergoglio, que veio da Argentina para participar, e então ficaram amigos, né? No entanto, que quando teve a jornada do Rio, o padre Alexandre também foi secretário dele aqui durante a jornada, e eu lembro da imagem do Papa Móvel passando lá no Rio e o padre Alexandre sentado atrás do Papa Móvel, junto com o Papa Francisco. Bom, o padre Alexandre me respondeu uma semana depois dizendo, olha, você vai concelebrar com o Papa a missa na Casa Santa Marta, onde nós vimos aquela capela em que hoje o corpo do Papa está exposto ali, né, para os funcionários e pessoas mais próximas que trabalham no Vaticano. Então, no dia 22 de novembro de 2016, fui ao Vaticano, estava em Roma, e peguei o metrô logo pela manhã, e ao chegar lá, tinha uma fila com guarda, tinha detector de metal, toda a segurança necessária, porém eu não tinha nenhum papel, nenhum documento que dizia que eu iria participar daquela missa. Então eu pensei assim, puxa vida, estou vindo aqui e quem sabe nem meu nome está nessa lista, vai que o padre Alexandre se confundiu, não sei, porém meu nome estava, né? Então fui, entrei ali na Casa Santa Marta, aquela emoção, e então fui para a sacristia junto com outros padres, e assim pensando, estou na sacristia, será que o Papa já não está por aqui, né? Mas não estava, tinha uma sacristia só para ele. Então nos paramentamos e fomos para a capela da Casa Santa Marta, aí tem as fotos que eu mandei, se a produção achar, as fotos na capela, e ali aconteceu a missa, o Papa entrou, foi aquela emoção, né? Uma coisa muito privada, éramos poucos padres, e tinham bispos e vários fiéis leigos também ali naquela capela. E no final, o Papa Francisco nos recebeu um por um, e naquela ocasião eu levei para ele um presépio de MDF, de madeira, e também uma figurinha do próprio Papa em MDF feito por amigos do Espírito Santo. E ali naquela hora entreguei para ele o presépio e expliquei, olha, padre, olha, Santo Padre, nós estamos vendendo esse presépio porque é para ajudar uma menina que vai fazer missão na África, uma moça. Aí quando eu falei que estava vendendo, ele bateu a mão no bolso, aí tem a foto que mostra justamente, ele faz assim com a mão, uma cara séria, em seguida abre um sorriso e fala assim, eu tenho que pagar? Aí deu um sorrisão, e em seguida eu falei, posso te dar um abraço? E não foi uma coisa pensada antes. Falei, posso te dar um abraço? E nisso ele já me deu um abraço. E tem uma foto bem bonita de um abraço com o Papa Francisco para aquele Padre Pedro que não tinha completado ainda um ano de sacerdócio e que teve essa graça enorme de, no final do primeiro ano de padre, receber um abraço do Papa Francisco. Se vocês quiserem, eu posso continuar, porque tem as outras histórias das outras vezes, pode ser? Histórias boas, viu, Padre Pedro? Bem-vindo, nós estamos contentes e a nossa equipe está... Nós estamos com material imenso aqui, né, nessa cobertura especial e agradecendo a sua presença, esses testemunhos e o seu jeito muito bom e muito espontâneo que você conta. Então, continue contando, nós estamos localizando aqui a foto também para mostrar. Mas que privilégio, viu, Padre Pedro? E a gente pensa que santa inveja também, né? Gerou um pouco de inveja, mas não tem problema, faz parte. Depois de 2021 até fevereiro do ano passado, morei em Roma, onde estudei comunicação na Universidade Salesiana. E estando ali, depois concelebrei várias missas com o Papa, inclusive, agora vendo o testamento dele, diz que o testamento dele ele fez em junho de 2022. E em maio de 2022, na Praça de São Pedro, era uma canonização
foi a última vez em que ele realmente presidiu uma missa, né? Porque depois daquilo ele já não conseguia mais se levantar para ficar em pé durante todo o tempo da missa, então ele sempre estava ali presidindo, porque o Papa está acima da liturgia, mas não mais com casula, mas com a capa pluvial, sempre tinha um outro cardeal, um outro bispo ali presidindo, junto com ele, né? Levando em frente a celebração. Porém, eu me lembro claramente do dia em que estava na Praça de São Pedro e o Papa Francisco presidiu realmente a última missa, né, da forma como a gente conhece de presidência de missa. Mas falando dos outros encontros, depois morando ali e depois trabalhando na Rádio Vaticano, a qual estou ligado até hoje, ajudando aqui do Brasil, ele deu um branco agora, vai voltar. Estando ali, encontrei com ele várias vezes, mas tive ali mais 3 encontros com ele. O primeiro, foram 2 em 2022, o primeiro com o Dom Vilar, que é bispo de São José do Rio Preto, foi meu mestre de noviços quando eu fui noviço, então quando ele esteve ali para a visita ad limina, ele me convidou para que fosse com ele no encontro com o Papa. Então ali eu cumprimentei. Depois, quando teve um encontro com o Dicastério para a Comunicação, por trabalhar na Rádio Vaticano, também tive a outra oportunidade de saudá-lo, né, de cumprimentá-lo. E a última vez, no ano passado, no dia de Dom Bosco, dia 31 de janeiro de 2024, pouquinho antes de voltar para o Brasil, fui com uma amiga italiana, Silvia, e a família dela, fomos até a audiência geral e no final ali pude cumprimentar o Papa e até disso tem um vídeo, o único vídeo que eu mandei para a produção, em que o Papa, eu o cumprimento, beijo a mão dele, que ele não gostava, e eu sabia que ele não gostava, mas eu falei, bom, eu acho que essa vai ser a última vez, então eu vou beijar a mão dele. Beijei a mão dele e disse para ele que estava voltando ao Brasil, e ele me disse, não perca o espírito salesiano. Então, para mim, aquilo foi muito importante, uma frase muito bonita que eu vou levar para sempre na minha vida, uma frase que o Papa disse para mim, não perca o espírito salesiano. Espero Padre que eu tenha Pedro, espírito salesiano para não perdê-lo. Que bonito o seu testemunho. A gente vai colocar no ar as fotos que você mandou aqui para a gente poder recordar esse momento tão especial com o Papa Francisco. E, Letícia, a gente vendo o Padre Pedro falando assim, a gente fica querendo saber dessas histórias e fica com vontade ainda de participar desse encontro, né? Com certeza, olha presépio. Só. Esse foi o presépio. Esse foi o presépio. Ali passou a foto em que ele fez assim com a mão, ele sorrindo, ó, dizendo que tinha que pagar. E é interessante porque como padre, né, é um padre novo ainda, recém-ordenado, se a gente pode dizer assim, 1 ano de ordenado que você tinha, né, padre? E nem aí, 1 ano, faltava um pouco para completar 1 ano. E acaba sendo também um incentivo a mais, né? A mais, assim, um impulso para continuar na missão, para trabalhar, para servir a Deus, né? Sem dúvida. Até partilhando ontem com outra TV católica, dizia, o primeiro ano de padre não foi um ano fácil, porque você sai de uma rotina de seminário e você já sai dali com várias funções e várias coisas e foi difícil, não foi fácil. E ir a Roma no final daquele ano pela primeira vez, sair do país pela primeira vez e fazer um curso lá foi muito interessante, mas ter esse encontro com o Papa, esse privilégio, foi um grande presente. Nossa, depois assim, morando em Roma, pode ser estranha a palavra, mas se torna corriqueiro ver o Papa. Ver o Papa é sempre uma emoção, mas assim, toda semana, se quisesse ir lá, morando em Roma, ver o Papa na audiência geral na quarta-feira, dar uma passadinha, ou no domingo, né, no Ângelus. Mas a primeira vez foi muito emocionante. Você que deu esse gás vocacional, né, Padre Pedro? Coração ardente, pés a caminho, e o espírito salesiano se fortalecendo sempre mais. Padre, a ligação vai estar quase se encerrando, mas nós vamos retomá-la para você continuar com essa história, com esse testemunho aqui entre nós. E quando você voltar, Padre Pedro, eu penso que a gente poderia conversar assim, eu vou puxar sardinha para o lado nosso. Aliás, eu sou fruto da formação salesiana também, eu estudei com as irmãs salesianas, filhas de Maria Auxiliadora, aqui no excelente Colégio do Carmo, em Guaratinguetá. E aí eu vou puxar a sardinha para o lado nosso, Padre Pedro, porque nós estamos falando, né, Frei Bartolomeu, que o Papa Francisco, ele já ali, o Francisco, os franciscanos, está aí o Frei Bartolomeu, franciscano na providência de Deus. Um abraço, Frei Francisco, e a todos os franciscanos e o trabalho de esperança que vocês realizam.
Depois, o espírito salesiano, o padre Pedro contando aí toda essa formação com Dom Bosco do Papa. Mas, irmão Orlando, nós vamos falar de nós redentoristas, porque hoje ainda o padre Marlos dizia de manhã, Letícia, no Família dos Devotos, que quando a gente pega esse momento da igreja em saída, a nossa congregação, e que é fundada por Santo Afonso Maria de Ligório, fundador dos missionários redentoristas, tem como proposta nesses últimos anos afirmar isso, que nós somos missionários da esperança. O Papa sempre falando da esperança. O Papa que fala dessa igreja em saída. O carisma nosso é essencialmente missionário. Para isso que Santo Afonso fundou essa congregação. Então, o que eu quero partilhar aqui é como que o Papa soube, e jesuíta que ele é. Então, jesuíta. Como ele soube fazer, e o Frei Bartolomeu é presidente da nossa CRB aqui de Aparecida. Então, o Padre Pedro, o que eu estou dizendo aqui é um pouco como que o Papa Francisco soube fazer uma intercongregacionalidade na sua vivência e no seu ministério também. E quantos carismas, né? Diferentes, e quantos carismas. Né? Sendo ele jesuíta, o nome de Francisco, eu estou dizendo da nossa congregação redentorista, esse aspecto missionário do seu pontificado. Depois você dizendo do legado dele com Dom Bosco, a grande família salesiana. E no ano passado, quando ele publica a nova encíclica do Coração de Jesus, logo no começo ele fala: eu quero fazer uma grande homenagem para tantas congregações que vivem a espiritualidade do Sagrado Coração de Jesus. Olha que papa, hein, padre? Sem dúvida. O Papa Francisco sempre foi muito esperto, sábio e sempre, no entanto que eu estava ouvindo antes de começar a entrevista o Frei Bartolomeu falando da relação dele com os franciscanos, né? Começa pelo nome, Francisco, e sempre valorizando as congregações, os carismas, sendo ele também religioso, soube também mostrar o que de bom existiu nos carismas. Você acabou de falar desta encíclica sobre o Sagrado Coração de Jesus, muito bonita, né? Que aconselho a leitura, e que realmente ali ele fala, né, justamente sobre isso. Quantas congregações? Aliás, aproveito e faço uma propaganda. Aqui em São Paulo, sou pároco do Santuário do Sagrado Coração de Jesus, que, segundo o Dom Odilo, toda vez que vem aqui, diz a igreja mais bonita de São Paulo. Você vai dizer como redentorista que é de vocês, mas como salesiano, vou dizer que aqui é a nossa. Mas voltando, então o Papa Francisco, nesta sabedoria de valorizar esse tesouro da igreja, né, que são as congregações religiosas, que cada uma com seu carisma contribuem e enriquecem a igreja. Padre Pedro, a gente gostaria muito de agradecer a participação do senhor nesse especial sobre o Papa Francisco aqui na TV Aparecida. Seja sempre bem-vindo e vamos voltar a falar com o senhor com certeza aí nos próximos dias. E é interessante, né, Padre Pedro, que nos conhecemos, irmão Alain, eu, você, na rua ali do Vaticano, no Sínodo de 2023, você trabalhando na Rádio Vaticano, na Vatican News ali, e aí a gente entrando ao vivo e você passou por lá e conversou conosco. Então, somos gratos também pela amizade aí conosco. É verdade, eu me lembro claramente desse dia, tinha ido fazer uma gravação dentro da Basílica. Aí vi vocês ali com o microfone da TV Aparecida, não nos conhecíamos. Até brinquei com o irmão Alain, eu comecei 0300 e ele completou a frase. 2, 10, 12, 10. Pode ligar. Ô Padre Pedro, então, você é muito gente. Tem foto desse dia, será nossa também? Deve ter, né? Tem sim, ter. Né? Deve ter, sim. Mas você foi muito gentil e sempre com esse dom seu da comunicação. Assim como é a família salesiana, eu não sei se a gente estava terminando a chamada, eu falei, gosto de falar isso como um testemunho, porque foi muito significativo na minha formação. Quando eu entrei no Seminário de Santo Afonso, a nossa congregação, valorizando o estudo nosso, colocou a gente para estudar aqui no Colégio do Carmo com as irmãs salesianas, né? Então, a gente tem esse fruto da formação. Hoje, os seminaristas nossos que começam, né, irmão, estão lá no aspirantado, em Santa Bárbara do Oeste, em São Paulo, estudam em Americana com os salesianos também. Então, olha que ligação bonita, né? Obrigado, Padre Pedro. Um abraço. Obrigado a vocês pelo convite. Deus abençoe. Bom trabalho nesses dias aí, que não serão dias de pouco trabalho. Nós também, enquanto Rádio Vaticano, estamos trabalhando bastante. Deixo aqui o abraço também do Silvonei José, que é o nosso chefe ali do programa brasileiro.
a quem falei, que estaria aqui hoje também um pouquinho em nome da Rádio Vaticano. Deus abençoe a cada um de vocês. Amém. Obrigada, Padre Obrigada. Pedro.